Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em uma das linguagens de programação mais populares e queridas do mundo, o Python. Vamos desvendar juntos os primeiros passos para começar a programar. Para a gente começar, vamos pensar na ideia central do Python. A filosofia por trás dele é basicamente pegar problemas que parecem um emaranhado bem complexos e transformar em soluções claras, simples, organizadas. É uma ferramenta para colocar ordem no caos, sabe? Bom, esse aqui é o nosso mapa para hoje. A gente começa com uma introdução geral. Depois, já vamos escrever o nosso primeiro código. Na sequência, vamos criar um programa que interage de verdade, fazer umas contas e, para fechar, aprender sobre as palavras que são a base da linguagem. Vamos nessa? Então, por que tanta gente, principalmente quem está começando, escolhe o Python? O que essa linguagem tem de tão especial? Olha, o segredo está em alguns pontos bem importantes. O Python é super famoso pela simplicidade. A sintaxe dele, o jeito de escrever, quase parece inglês, o que facilita muito a leitura e a escrita do código. E além disso, ele é super versátil e tem uma comunidade global gigante por trás, o que significa que sempre tem ajuda e material disponível por aí. Certo. Agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para o como. Chegou a hora de botar a mão na massa e entender as regrinhas básicas para a gente escrever nosso primeiro programa em Python. Bom, o primeiro passo para um código ser bom de verdade é a comunicação. E não é só com o computador, não. É com outras pessoas também. É para isso que servem os comentários. Pensa neles como se fossem umas anotações, umas notas de rodapé que o computador vai simplesmente ignorar, mas que são fundamentais para explicar o que aquela parte do código faz. Agora preste atenção em uma coisa que é, assim, a marca registrada do Python, a indentação. Ao contrário de um monte de linguagens que usam chaves ou outros símbolos para organizar os blocos de código, o Python usa o espaçamento no começo da linha. E isso não é só estilo, tá? É uma regra que deixa o código incrivelmente limpo e fácil de ler. Para um programa ser útil de verdade, ele precisa conseguir guardar informações, se lembrar de coisas. É aí que entram as variáveis. A melhor forma de pensar nelas é como se fossem caixas com etiquetas. A gente pode guardar qualquer tipo de dado dentro da caixa e depois usar a etiqueta para achar e usar essa informação quando precisar. E esse slide aqui dá um exemplo bem prático. Veja só como a gente cria variáveis para guardar tipos diferentes de dados. A variável x está guardando um número inteiro. A variável nome guarda um texto, que a gente chama de string. E saldo guarda um número com casas decimais. O legal é que o Python é bem esperto. Ele já entende o tipo de dado só pelo valor que a gente coloca. Ok, a gente já sabe como guardar informações. Que tal a gente deixar a coisa toda um pouco mais interessante? Vamos criar um programa que consegue de fato conversar com quem está usando. Pois é, como é que a gente faz para um programa se comunicar com o mundo exterior? Com a pessoa de verdade que está ali na frente do computador? A resposta está em duas funções que são essenciais, input e print. Para receber informações, tipo o que a pessoa digita no teclado, a gente usa o input. E para mostrar alguma coisa na tela, a gente usa o print. É o diálogo básico de qualquer programa. Olha aí um exemplo em ação. A primeira linha usa a função input para mostrar a mensagem, digite seu nome e fique esperando uma resposta. O que for digitado ali vai ser guardado na variável nome. E logo na linha de baixo, a função print usa o que está guardado nessa variável para mostrar uma saudação personalizada. Simples, né? Agora, um detalhe super importante. A função input sempre trata o que foi digitado como se fosse um texto, mesmo que seja um número. Então, se a gente quiser fazer uma conta como somar 1 na idade, primeiro a gente precisa converter esse texto para um número. E é exatamente para isso que serve a função int, como a gente vê ali na segunda linha. É um passo fundamental. Muito bom. Nosso programa já consegue interagir. O próximo passo é ensinar ele a pensar, a tomar decisões. Vamos ver agora como o Python lida com matemática e com a lógica. Como dá para ver nessa tabela, o Python é praticamente um canivete suíço para matemática. Tem os operadores básicos, que a gente já conhece bem, e alguns mais específicos. Por exemplo, a divisão inteira, que são essas duas barras, que só pega a parte inteira do resultado, ou o operador de resto, o sinal de porcentagem, que é muito útil para saber se um número é par ou ímpar, por exemplo. Além de fazer contas, os programas precisam o tempo todo comparar coisas. E para isso existem os operadores de comparação. O mais interessante é que o resultado de qualquer comparação vai ser sempre uma de duas coisas, verdadeiro ou falso. Esse tipo de valor que a gente chama de booleano é a base para a tomada de decisão em qualquer programa. E quando a gente tem várias operações numa mesma linha, como é que o programa sabe o que resolver primeiro? Bom,
O Python segue uma ordem de prioridade bem rigorosa, bem parecida com o que a gente aprende na escola. Como o slide mostra, os parênteses sempre vêm primeiro. Isso garante que o resultado seja sempre previsível e, claro, correto. Para fechar, vamos falar sobre o vocabulário especial do Python. Pensa assim, em qualquer idioma existem palavras que têm um significado fixo que forma a estrutura da comunicação, né? Em Python é a mesma coisa. Essas são as palavras reservadas. Elas têm funções já definidas na linguagem, são os verbos, os comandos do Python. Isso quer dizer que não dá, por exemplo, para criar uma variável com o nome de if, porque o Python já entende que if é um comando para tomar uma decisão. Ela já tem dono, digamos assim. Palavras como if, else, for e while são a espinha dorsal de qualquer programa. Elas nos dão o poder de controlar o que o programa faz e quando faz, permitindo criar fluxos de decisão e repetição para resolver problemas do mundo real. E este exemplo aqui mostra isso perfeitamente. O código usa if e else para checar o valor da variável nota. Se a condição nota maior ou igual a 7 for verdadeira, ele vai executar o primeiro print. Se não for, ou seja, se for falsa, ele pula para o else e executa a outra mensagem. É exatamente assim que um programa toma caminhos diferentes dependendo da situação. Entender bem esses 3 pilares que a gente viu, variáveis para guardar dados, operadores para trabalhar com eles e palavras reservadas para controlar o fluxo do programa, é, sem dúvida, o primeiro grande passo para começar a programar em Python de um jeito eficaz. Bom, a gente acabou de montar um kit de ferramentas básico de programação. Com essas novas habilidades, a grande questão que fica no ar é: que tipo de problema do dia a dia alguém já poderia começar a resolver com isso? Fica aí a reflexão.